Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até inovação. Let's talk! Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estou aqui com o Luís Pinto, que é consultor sénior na Confluência de Tecnologias com Educação, que é chamada EdTech, em que trabalhou com empresas e organizações no mundo inteiro na introdução de tecnologia em educação e na reforma do setor. O Luís tem formação em Engenharia e um mestrado em Sustentabilidade pela Universidade de Cranfield, no Reino Unido. Atualmente reside nos Estados Unidos e trabalhou em empresas de referência ligada a este tema, como a Udemy, empresa líder na formação online, em que foi responsável pela educação para Estados da América Latina e a região da Europa, Médio Oriente e África. Também esteve na Learning Capital, um fundo de investimento no setor da educação, e anteriormente na JP Sacoto, no desenvolvimento de mais de 30 projetos nacionais da empresa na área da educação. Tem 3 filhos e uma paixão pela fotografia e pela leitura. O Luís é ainda membro do painel de membros da indústria para a educação, que inclui ministros da educação de todos os países da OCDE. E muito obrigado por estares aqui hoje connosco, Luís. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar uma visão do outro lado do oceano. Obrigado. Olha, eu começava por aqui uma pergunta que, no fundo, era para nós enquadrarmos a conversa, que é, tu passaste uma boa parte da tua vida a trabalhar desafios da educação em Portugal e em países muito diversos, desde os mais sofisticados, não é, até economias emergentes. E o que é que tu dizes que são, conseguiste identificar drivers que estão a transformar os modelos tradicionais de educação? E quais diferenças é que vês, quer num extremo, quer no outro? Quem está a observar à distância olha para os fenómenos conforme eles vão acontecendo. Estando na indústria há muitos anos, não é bem isso que tem sido o processo, não é? Nós começamos a ver as tecnologias a chegarem à educação há mais de 10 anos. A primeira fase era uma fase de apropriação da tecnologia, era uma lógica de acesso em que era uma novidade e era preciso entender que lugar teria. Ao fim de 10 anos, estamos numa fase de maturidade para alguns e de princípios para outros. Eu acho que isso é uma grande diferença que nós temos hoje em dia. E a pandemia acabou por acelerar um pouquinho esta visão. Se nos primeiros tempos falávamos de digital divide, que era um pouco a lógica de quem tinha acesso ou não às ferramentas novas digitais, hoje estamos numa fase muito mais perigosa, e que é uma fase de um learning divide. Que aparentemente, apesar de termos as mesmas condições de trabalho numa escola, nem todos vão obter os mesmos resultados. E a grande diferença está nessa maturidade da apropriação da tecnologia nos sistemas educativos, que é conseguimos garantir a eficácia e a eficiência dos nossos sistemas, já foram apropriados por todos os participantes, e nós chegamos a um ponto onde estamos a introduzir ferramentas mais avançadas que permitem chegar a uma personalização do conteúdo e dos processos que chegam ao estudante. E isso vai fazer com que quem já consegue ter uma boa pedagogia vai ter resultados exponencialmente superiores. Quem não consegue e ainda está naquela fase de integração e apropriação da tecnologia vai sentir dificuldades, porque a pandemia veio acelerar muito a necessidade de integrar essas ferramentas. Eu acho que esta desigualdade, este learning divide, é mais difícil de resolver, porque essencialmente nós hoje estamos a descobrir que temos que cuidar de novas competências. As competências socioemocionais surgiram pela pandemia de forma dramática no mundo inteiro, e isso não faz parte do currículo, não está na lei dos países, e começa logo por ser o primeiro obstáculo, que faz com que os professores muitas vezes nem sequer consigam intervir naquilo que está para além do que eles estão autorizados a executar. E eu acho que temos um mundo a várias velocidades. A pandemia veio acelerar um pouco aquilo que já estava a ser feito e torná-lo inevitável. Eu acho que é onde estamos neste momento. Bom. E o acesso, quer dizer, nós neste momento podemos buscar conteúdos onde quer que seja, não é? E, portanto, temos uma oferta digital de conteúdos brutal, e isso a priori quase é uma inferição quase natural, é que isso vai aumentar a nossa
as nossas competências. O que é o estado da arte atual na educação digital, no acesso a conteúdos digitais? Eu acho que é preciso olhar para o comportamento dos mais jovens, os nativos digitais, não é? E que já existem há muitos anos, não são de agora, e no fundo para eles é o óbvio, é ter um acesso ilimitado, os conteúdos vão sempre existir. E em termos de sistemas, é uma tendência de que os custos cada vez baixem e tenham uma tendência para serem grátis, e há uma floresta de conteúdos. A questão é como é que se consegue gerir com eficácia os conteúdos que são apropriados para cada audiência, entender qual é a razão de ser de termos tanta diversidade de conteúdos. Só para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, um professor de uma escola básica, para matérias como ciências, tem mais de 300 conteúdos disponíveis que estão analisados pelo sistema educativo. Como é que um professor escolhe? E, portanto, isso faz parte da estratégia das escolas que têm que colocar isso à disposição. Estamos a sair de um modelo editorial em que nós tínhamos um controle por parte de quem publicava os livros que eram adotados no sistema. Hoje há muito mais liberdade, muito mais autonomia, mas também há quem se preocupe com a dispersão e a qualidade dos conteúdos. Obviamente que isso é uma questão necessária. Agora, voltando ao nativo digital, alguém que não se preocupa se vai ter ou não vai ter conteúdos, obviamente vai encontrar conteúdos e vai desenvolver essa autonomia de poder identificar os conteúdos que são necessários a cada momento. Eu acho que temos que voltar um bocadinho atrás, apesar de estarmos aqui nos conteúdos, é preciso voltar um pouco atrás também naquilo que está a acontecer à nossa volta no mundo do trabalho. Nós estamos a entrar num mundo de aprendizagem ao longo da vida. Contaram-nos uma mentira e continuam-nos a contar, a dizer-nos que nós vamos ingressar num sistema finito de aprendizagem, num sistema educativo que quando nos derem um diploma acabou a nossa jornada de aprendizagem. Isso é uma mentira política, uma mentira social, inaceitável nos dias de hoje, porque qualquer carreira profissional hoje necessita de aprendizagem contínua. E isso faz com que a lógica inicial de que nós passamos por um circuito de 20 anos de aprendizagem, alguém nos dá esse diploma e nós fechamos essa secção da nossa vida, é uma mentira. A questão dos conteúdos vão-se colocar presentes para qualquer um de nós e não vale a pena explicar que hoje, a nível pessoal, nós já fazemos isso, já temos esse hábito de ter acesso aos conteúdos que nos interessam, temos autonomia para selecioná-los e aplicamos aqueles que achamos que são necessários em cada momento. Porque é que a educação deveria ser diferente? Não deve, e hoje em dia há plataformas com milhares e milhares de conteúdos que crescem todos os dias de forma exponencial. Isso vai continuar. Em termos de mercados emergentes, há diferenças por não existirem conteúdos localizados, isso continua a ser um problema a nível local, mas é evidente que quem beneficiar de conteúdos em idiomas mais predominantes vai com certeza ter acesso a bibliotecas cada vez maiores. A questão depois é desenvolver as habilidades que permitem então saber gerir o que está disponível. Estavas a referir 300 conteúdos, todos validados, portanto que deviam ser utilizados. Só um exemplo daquilo que foi escrutinado por um sistema educativo aqui nos Estados Unidos e, portanto, isso dá a entender que o professor já não tem aquele livro que foi adotado pelo Ministério da Educação, que está aprovado para entregar o currículo que está na lei. O professor tem uma variedade de recursos que pode colocar à disposição e vai depender da sua maturidade e a estratégia que quer utilizar na sua sala de aula. E em muitos casos, aqui estamos a falar de sistemas diferentes, mas em casos em que o professor tem autonomia e orçamento para fazer compras de pequenos montantes para poder ter acesso a esses conteúdos para os seus alunos. E eles podem ser 30, podem ser 100, e só para dar uma ideia de que não podemos estar a olhar para os conteúdos de uma forma limitada. E nós sabemos isso, já não estamos a viver de um livro em papel, que era a única ferramenta que nós tínhamos. E foi assim que, infelizmente, aprendemos na escola quando éramos mais jovens. E isso leva-me, pegando naquilo que tu falaste há pouco, que é a questão do lifelong learning, portanto, a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, é evidente que isso é atualmente um desafio enorme para todas as economias. E, sobretudo, para assegurar que as pessoas estão preparadas para os empregos que vão surgir e para a mudança nos seus atuais empregos. Mas como é que tu chegas a um profissional assim? Que exemplos é que tu tens da tua experiência, que tu vês,
projetos, quer seja do lado do fornecedor, quer seja do lado da empresa que necessita dos profissionais. O que é uma boa comunicação para chegar a isso? Sendo que nós também aqui neste podcast falamos muito do tema da comunicação. Como é que tu vês bons exemplos de canais digitais, etc., para chegar a essas pessoas? Algumas delas nem sequer estão em canais digitais, portanto há aqui um desafio, pode ser múltiplo, não é? Essa questão da aprendizagem ao longo da vida veio para ficar e quem quiser hoje em dia tem opções de mudança de carreira que não tinha há umas gerações atrás. Essa perspectiva de que eu tiro um curso numa determinada área e fico por aí e é isso que define quem eu sou e a minha carreira, mais uma vez, é uma mentira da sociedade. Essa autonomia existe, hoje vemos pessoas a mudarem de carreira, num mercado como os Estados Unidos, que pode parecer extremo, mas no fundo, num mundo globalizado, nós cada vez vemos uma lógica de competitividade que vai tender para um mercado de emprego com muito freelancing, muito mais freelancing do que estamos habituados. Isso faz com que as pessoas tenham que desenvolver competências pessoais e que não adquiriram na escola. Com mais impacto em determinadas gerações. Hoje, o lado das empresas também, as empresas não querem contratar pessoas e ter que lhes dar formação inicial, que lhes custa dinheiro e que lhes para muito os processos. Por isso já começam a ir à procura de candidatos que estão dispostos a fazer uma espécie de um estágio não remunerado para conseguirem ter acesso às oportunidades de trabalho. Em termos de abrangência, as plataformas de trabalho começaram a aparecer há cerca de 20 anos com o .com e por isso nós hoje temos os famosos job boards que já são inteligentes, já começam a fazer alianças com academias de formação, já vão buscar às escolas uma pool de candidatos para conseguir ter essa ligação ao mercado de trabalho. E isso acaba por ser um dos meios mais eficazes para as pessoas conseguirem fazer isso e hoje vemos gente a desenvolver aplicações e plataformas em mercados emergentes por toda a parte. São fenómenos locais que começaram em papel, convém não esquecer que o mercado do advertising já estava a fazer estes job boards em papel e daí fizeram a transição digital e hoje estão integrados com o processo educativo. Fazem mapeamento de skills baseados nos perfis que os empregadores querem recrutar, já vão às escolas e dizem o vosso currículo está desenhado de uma forma que não vai corresponder às oportunidades de trabalho que estão neste mercado, existem estes espaços que são necessários remediar e aí acaba por aparecer uma formação suplementar que pode acontecer até depois da obtenção de um diploma numa outra instituição ou na instituição que está a ajudar um aluno a terminar o seu curso, conseguir injetar esse tipo de conteúdos. Em Portugal, eu acompanhei um exemplo da Universidade Católica que tinha uma disciplina opcional que os alunos podiam tomar desde o primeiro ano e que era o desenvolvimento de soft skills e competências do século XXI. A comunicação, colaboração, até ao ponto de preparação para a transição do mercado de trabalho, preparação de uma entrevista, enviar um currículo. Tudo isso acabaram por ser oportunidades de intervenção e melhoria da entrega curricular. Isso hoje está disponível e faz com que também a importância do curso original que se privilegiava em exclusivo no passado, hoje já não existe. Até o pedigree da universidade e a obsessão pelas notas das médias para conseguir ir parar àquela escola que é a número 1 do país, tem significado nos primeiros empregos, não tem significado ao longo da carreira, ou vai-se esbatendo ao longo da carreira. E aí a importância é realmente a motivação de cada indivíduo de ir à procura da reciclagem, da nova formação, da coragem de mudar de carreira e não ficar num sentido estático, bloqueado naquilo que foi uma escolha original e que para muitos com 17, 18 anos escolher o primeiro curso, muitas vezes sem apoio da família, sem nenhuma orientação vocacional, resumiu-se num tremendo erro de carreira. E hoje em dia a formação está a permitir a muita gente mudar de carreira. Aqui o primeiro fenómeno dos bootcamps de programação nos Estados Unidos foi observar profissionais de carreiras de marketing, carreiras de vendas, advocacia, passarem a ser programadores, porque tinham melhor qualidade de vida e nunca se aperceberam que podiam ter aquele talento. E isso são oportunidades que a economia vai oferecendo e que as pessoas não podem deixar de tornar compatível com a vida pessoal que querem desenvolver.
É super interessante. Agora, do outro lado, pensando que é aqui uma dinâmica que temos empresas, temos pessoas e temos os professores que, no fundo, e as instituições de ensino. Isto também é um desafio para o lado dos professores. Portanto, como é que tu trabalhas ou apoias os professores, porque isto também é um desafio e um risco para eles, já não é aquela one-way street em que eu te digo uma coisa e a pessoa bebe o que eu digo. Posso ser contraposto, pode-me aparecer como informação, podem muito facilmente, acaba por ser muito mais uma dialética a aprendizagem do que era no passado. E como é que nós ajudamos um professor a preparar-se para esse momento? Aqui está uma das chaves da questão, que é uma reforma dos modelos pedagógicos. E isso teve como invasor a tecnologia há mais de 10 anos, em que no início era algo rejeitado pelos professores. Hoje eles já sentem que têm que fazer parte da sua caixa de ferramentas, mas há uma coisa que não está a ser feita pela maioria dos sistemas, que é a apropriação no modelo pedagógico de como utilizar essas ferramentas, como mais uma ferramenta, mas ao fim e ao cabo nós hoje temos a capacidade de poder endereçar a um aluno recomendações personalizadas através de soluções tecnológicas que não tínhamos antes e há que questionar que tipo de portas é que isso abre na interação entre o aluno e o professor. E aí voltamos àquela questão do learning divide. Esse learning divide é de facto esta brecha onde nós não conseguimos que o sistema absorva o potencial que muitas dessas ferramentas já hoje nos estão a oferecer. Eu acho que é aí que vai depender sistema a sistema. Há países que estão a fazê-lo, há regiões, há escolas a nível individual que o estão fazendo. Se formos pensar em escolas privadas, têm toda a autonomia para amadurecer esses modelos e questionar o modelo pedagógico e estão a fazê-lo. Os sistemas públicos têm mais dificuldade, porque são sistemas que funcionam de cima para baixo, de uma forma hierarquizada e centralizada. Eu acho que aí é evidente que há muito mais inércia, porque há uma certa dependência de aceitar essas mudanças. E só por curiosidade, não é que eu queira passar a publicidade, mas nas 2 últimas semanas tivemos 2 entrevistas nos mídias portugueses totalmente antagónicas sobre uma visão de educação. No dia 10 de setembro, no jornal I, apareceu o José Pacheco, que foi um pioneiro a criar na Vila das Aves, na Escola da Ponte, um modelo onde os alunos de diferentes idades compartilhavam a mesma sala de aula. E criou um sistema da escola aberta, onde já naquele momento a visão era ajudar cada aluno de forma individual e em conjunto eles desenvolverem habilidades colaborativas por terem inclusive alunos que poderiam funcionar de tutores dos outros alunos. E ele diz exatamente aquilo que tu referias, que se eu estou a ensinar e a debitar informação a um grupo de 30 alunos, eu estou a promover o individualismo, não estou a promover a autonomia que os alunos necessitam. E estou a obrigá-los a memorizar, não estou a obrigá-los a interagir e a produzir e a tirar conclusões do seu trabalho. E isso é interessante, e ele diz que temos alunos do século XXI, temos professores do século XX e um sistema educativo do século XIX. E tem toda a razão, está perfeitamente atual. Esteve no Brasil, está a voltar a Portugal para fazer um projeto novo. E essa entrevista foi realmente interessante. No dia 17, semana passada, ex-ministro Nuno Crato vem-nos dizer que nós temos que nos preocupar com as matérias fundamentais, temos que nos preocupar com o rigor, com os exames, focar no currículo e que estas modernices vêm desorganizar a escola. Vêm desorganizar no sentido dele porque o organizado é o sistema do século XIX, que ele quer perpetuar e que viu-se os resultados que teve. E se nós voltarmos àquela questão das competências adicionais que são necessárias, justificadas pelos empregadores, que a escola não está a entregar, e que é uma queixa global no mundo inteiro, existe esse gap entre aquilo que a escola ensina e o que as empresas necessitam. Se formos também pensar na aprendizagem ao longo da vida, se nós ficarmos pelo currículo do século XIX e os modelos do século XIX, seguramente que nós não vamos conseguir agarrar essas oportunidades que nós temos aí. Voltando à questão dos professores, sem dúvida que é um dos problemas principais em termos de mudança do sistema. Os professores foram invadidos na pandemia por formação online, aqueles que ainda não estavam próximos da tecnologia foram empurrados definitivamente. Espero que muitos convencidos de que de facto é um caminho que os vai ajudar, mas eles têm que ser ajudados. Tem que haver um modelo pedagógico que tem que ser refletido, tem que se entender
o que é a educação de um grupo de 30 alunos até o potencial da educação personalizada de 1 para 1. Há modelos que estão a funcionar em vários países com muito sucesso. Um deles é a lógica da aprendizagem baseada em projetos, em que no fundo há um mecanismo colaborativo interdisciplinar que faz com que os alunos em colaboração construam um tronco de um projeto que pode atravessar a matemática, a ciência, a história, a língua, e fazer com que os professores também não estejam no seu silo e sejam obrigados a estar no ambiente de projeto com os alunos, a serem mais um aluno, a serem desafiados por todas as perguntas que o aluno traz versus trazer a aula preparada, sabendo que têm que manter o rigor do conteúdo para garantir que eles estão, de facto, na linha que o professor entende. Um outro complemento importante que está a acontecer também em muitos projetos que eu identifico é dar aos professores a oportunidade de dividirem-se em 2 papéis. Um é o professor especialista, aquele professor que quer continuar a ser o professor de ciências e que gosta e tem paixão pela matéria e quer ser aquele que traz o rigor da ciência para a execução do currículo. O outro papel pode ser um professor que é mais mentor, é mais tutor, e que esse sim está mais próximo dessas competências do século XXI e esses soft skills, no fundo a desenvolver o indivíduo, as competências como a autonomia, a capacidade de intervenção, a coragem, e trabalham mais o lado emocional de desenvolvimento do aluno, dar-lhe confiança de que ele consegue fazer o projeto, de que consegue entregá-lo a tempo, de que consegue fazer uma apresentação, de que consegue gerir um debate sobre o seu trabalho. Essa divisão entre especialista e mentor-tutor está a funcionar lindamente em muitos projetos a nível internacional, porque há professores que foram para a carreira e que nunca quiseram ser especialistas, sempre se sentiram mais próximos da relação com os alunos. E há professores que são o oposto, não querem ter interação com os alunos e gostam mais de ser o especialista. E a divisão nos 2 papéis dá-lhes mais motivação para a carreira, dá-lhes mais satisfação no trabalho que estão a fazer. E isso acaba por ser uma oportunidade, mais uma vez, porque temos hoje em dia ferramentas, aplicações, plataformas que nos permitem separar esses papéis e gerir com eficácia esses 2 tipos de intervenção. Por isso, há esperança numa nova pedagogia ou numa reforma da pedagogia, adaptando as ferramentas tecnológicas que nós temos à disposição e que têm vindo a evoluir de uma forma muito rápida, porque há sistemas que nunca fizeram a apropriação das tecnologias de forma adequada. Com a pandemia, revelou-se que muitos países em sistemas públicos voltaram 10 anos atrás, porque perderam totalmente a noção dos investimentos que estavam a fazer. Esta ideia de trazer os computadores para as escolas, trazer conectividade, mas depois não fazer manutenção, não atualizar todo esse parque, faz com que haja uma disrupção do sistema, volta-se a investir do zero, volta-se a ter um custo inicial, e de facto o segredo aqui é manter o sistema vivo e conseguir ir atualizando. Se voltarmos ao paradigma do livro, o editor fazia-o sozinho, conforme os seus critérios comerciais. Adicionava um capítulo, adicionava uns exercícios e publicava o livro do ano seguinte. Hoje já não funcionam sozinhos. Há um ecossistema de fornecedores de conteúdos e sistemas que estão à volta do mercado de educação que têm que ser tidos em conta. E voltando ao exemplo dos Estados Unidos de conteúdos para ciências, a diversidade é enorme e é constante, por isso tem que haver também um trabalho nas escolas, nos sistemas educativos, de fazer revisão e manutenção daquilo que é o nosso parque. E isso é uma consciência também política, porque há investimentos que têm que ser considerados e que, acima de tudo, têm que ser mantidos, porque senão voltamos sempre à estaca zero e aí tudo fica mais difícil e mais caro. E com grande frustração dos atores que têm sempre que recomeçar. E isso tem sido também, infelizmente, um dos impactos a nível global. Bom, e esse foi uma explicação que foi super interessante do lado dos professores. E o que é que tu dirias para sumarizar? Porque acho que aqui no fundo é um resumo disto, é o que é que tu vês que é o potencial de diferença, ou, aliás, a grande diferença entre um modelo tradicional e este modelo digital agora. Dirias que é tipo esta questão da interatividade e de uma maior interatividade entre as pessoas, que será o diferencial, onde é que está o cerne da mudança do tradicional para o que será um modelo educativo futuro ou digital?
Eu acho que se olharmos pelo lado do aluno, há aqui uma série de questões que são muito importantes. Primeiro, eu tenho um amigo que gera escolas privadas e ele diz: uma escola que seja honesta devia receber um aluno pela primeira vez e perguntar-lhe o que ele quer aprender e como quer aprender. Isso seria uma escola honesta. Mas as escolas não têm coragem porque não conseguem entregar esse produto. Mas isso é o que o indivíduo devia esperar ao entrar no sistema educativo. Não era ser inibido da sua criatividade, da sua inovação e entrar num sistema que o obriga a replicar o que o colega do lado vai fazer vezes 30, ou vezes 40, ou vezes 50. E isso é uma perspectiva de autonomia da aprendizagem e, mais uma vez, ao longo da vida. Eu, quando entro numa escola com 6 anos, não sei o que eu quero, não sei o que eu posso aprender, não sei qual é o meu potencial. Também preciso que alguém me ajude a descobrir isso, mas que me dê liberdade no caminho que eu vou escolher ao longo da vida. E não é só escolher humanísticas ou engenharias quando eu chego ao 9º ano, dependendo dos sistemas. Depois a outra questão é, este exemplo que eu dei da aprendizagem baseada em projetos não é mais nem menos daquilo que se faz na vida profissional. Quando nós ingressamos numa organização profissional, nós vamos fazer projetos, nós vamos colaborar com pessoas fora dos nossos departamentos e, portanto, isso é uma realidade. Quando olhamos para estas metodologias, não podem parecer estranhas, que não entregam um currículo da mesma forma que estamos habituados, porque se calhar isso está errado. E, portanto, estas metodologias do lado das empresas são bem recebidas quando vêem alunos preparados, porque eles desenvolvem essas habilidades necessárias no dia-a-dia no mercado de trabalho. E depois voltamos aqui a uma questão fundamental, que não tem nada a ver com a tecnologia, nem exclusivamente com o momento que estamos a passar, que já é uma questão antiga, mas que se mantém. Mas agora talvez fique mais radical ainda com as ferramentas que nós temos, que é esta lógica da memorização versus uma apropriação e uma autonomia da aprendizagem. Nós, quando pensamos, e eu falo por mim, tenho um filho na universidade a ser obrigado num curso de gestão a saber fazer as fórmulas e as equações à mão para poder fazer cálculos financeiros. E depois pergunto ao professor como é que o professor faz, porque não faz sentido fazer cálculos à mão e memorizar a fórmula. E o professor diz: eu uso o Excel, mas vocês não podem. E aqui nós ficamos nesta realidade, que é: o aluno tem que se focar na resolução do problema, naquilo que é a entrada de dados e o que ele faz com o resultado, ou tem que se focar em saber a fórmula e fazer à mão quando nunca mais vai fazer na vida quando sair daquela escola. E isto é uma medida que acontece na matemática com frequência, mas eu estou a dar um exemplo de um curso de gestão numa universidade onde estamos a falar de cálculo financeiro. Quando essas fórmulas são conhecidas, estão em múltiplas plataformas, estão em aplicações, não fazem parte da vida de nenhuma empresa, ninguém vai fazer cálculos à mão e pedir um quadro gigantesco para fazer os cálculos à mão e mostrar que é um grande cientista. Não é essa a questão. A questão é, quando ele olhar para um resultado, ele sabe o que fazer com aquilo ou não. Essa é a habilidade que ele tem que desenvolver. E nós continuamos a fazer isso desde as crianças que entram no primeiro ano escolar e que vão aprender a matemática. Nós aqui olhamos para uma carreira, por exemplo, que está a ser brutalmente transformada e que eu não sei o que é que se fala em Portugal, mas aqui noutros países do mundo isto é uma realidade. As disciplinas de ciências de dados estão a transformar carreiras que dependem de gestão de volumes de dados. Para uma carreira, por exemplo, como um contabilista, alguém que foi ensinado a mover números entre caixas, a aplicar um conjunto de regras, regras essas que são bastante fáceis de programar e construir uma aplicação que possa criar essa base de processamento. E quando nós olhamos para a emergência desta área de ciências de dados, para quem necessita de analisar grandes volumes de dados, isto acaba por ser um complemento necessário a essa profissão. Por isso, se hoje estamos nas universidades a ensinar os contabilistas como ensinávamos há 20 anos, são pessoas que não têm capacidade de manusear essas ferramentas, não têm capacidade de analisar dados com essa profundidade e vastidão, que hoje em dia sabemos que vão ser exponenciais, acaba por ficar uma lacuna grave naquilo que é expectável quando essa pessoa quer chegar ao mercado profissional. Por isso isto é um exemplo de uma profissão, ao contrário daquela lógica de que estão em vias de extinção, não estão em vias de extinção, têm que ser complementadas com atualizações curriculares que são necessárias face à mudança no paradigma do mercado empresarial. E, portanto, ser um contabilista que sai com esse diploma de há 20 anos atrás faz com que as empresas os rejeitem e que vão à procura de alguém que foi
pioneiro e foi à procura daquele conteúdo adicional que lhe fazia falta, neste caso, manusear essas ferramentas e poder ser alguém competitivo no primeiro dia em que está num novo posto de trabalho. E isto vai-se aplicar à arquitetura, vai-se aplicar à saúde, vai-se aplicar a setores de inteligência artificial, onde manusear grandes volumes de dados vão ser necessários. Quem é que diria que no desenho do currículo perfeito do melhor contabilista do mundo era necessário ter ciências de dados? Há 20 anos não existia. Hoje em dia é uma realidade. Não se pode ignorar. E, se formos fazer uma análise, se calhar a grande maioria das universidades no mundo inteiro ainda continuam a ensinar o currículo de há 20 anos atrás para ser contabilista. Não chega. Nitidamente não chega. Da tua experiência, pensando aqui numa lógica de leaders e laggards, o que é que fazem diferente os primeiros versus os segundos e que os faz distanciar? E também como é que a comunicação aqui pode ser um driver para ajudar a diferenciá-los ainda mais? Há muitas variáveis. É preciso olhar para sistemas educativos e pensar que, mais uma vez, são sistemas de controle, são sistemas que funcionam de cima para baixo, hierarquizados, centralizados. E por isso, se nós estamos em sistemas desses, em que não há autonomia para os ramos do sistema poderem inovar nas suas práticas a nível local, numa escola, num grupo de escolas que trabalham em colaboração, se estão todos dependentes da publicação em diários da República das mudanças ao currículo, à lei e à obrigatoriedade do ensino, eles estão muito limitados e ficam sistemas estáticos, e isso tem acontecido. Quem está a inovar tem liberdade de experimentação, tem capacidade de enfrentar o erro, consegue fazer formação contínua dos professores, tem acesso à inovação externa e à experimentação dessa inovação. É evidente que, se eu estou num sistema educativo, eu não posso experimentar tudo, nem posso experimentar sem regras. Há que ter ambientes controlados, onde eu consigo experimentar sem criar dano ao sistema que está em funcionamento. Mas tem que haver esse espaço de um laboratório de experimentação, esse tal ambiente protegido, mas que vai dar também muitas pistas sobre a formação dos professores, vai dar muitas pistas sobre os riscos de abraçar determinadas opções de soluções, e esta questão da tecnologia tem muito a ver também com um ecossistema de empresas que estão do outro lado dispostas a colaborar com os sistemas de ensino, porque não é só trazer o produto A e dizer que é o melhor produto do mundo, é estar disposto a entender qual é o problema que ele pode ajudar a resolver naquele ambiente específico. E muitas vezes também as empresas de tecnologia não têm essa abertura, não têm essa flexibilidade, querem impor a sua geração de ferramentas como sendo a solução absoluta. Isso também não existe. Por isso tem que haver um diálogo aqui importante. Mas a questão da autonomia no sistema educativo, ao nível da escola, ao nível do professor, é necessário, e quem está a inovar está a reformular um modelo pedagógico. Mais uma vez voltamos à questão de ter uma entrada externa das tecnologias que não são a salvação do sistema, nem nunca vão mudar o modelo pedagógico. Tem que ser uma ferramenta ao serviço do modelo pedagógico, mas é preciso refletir se o modelo está atual e se tira partido das vantagens que, por exemplo, a tecnologia pode trazer. Esta questão do ensinar igual para todos ou chegar a uma aprendizagem personalizada. Isso hoje é possível de uma forma que não era há 10 anos atrás. É preciso refletir e ver de que forma é que conseguimos ajudar os professores a tirar partido destas ferramentas e conseguir entregar um conteúdo mais motivador e também ter mais eficácia a gerir o sistema e os impactos, não só no dia em que a criança faz um exame final, um aluno faz um exame final e tem ou não tem a nota para chegar onde quer, mas ao longo do caminho vai fazendo todo o seu progresso de forma acompanhada. E eu acho que isso é o que está a fazer a diferença nos sistemas que estão a reformular, mas que têm essa coragem e não estão dependentes de uma assinatura central para comprar um lápis, comprar um livro ou mudar a formação de professores. E agora, a cereja no topo do bolo. Para quem adora a educação, para quem pensa que o futuro é realmente ajudar a mudar através da educação o mundo, ou entrar numa empresa focada nessa área, ou o que seja, qual era o conceito que tu davas? Eu queria muito fazer comunicação nesta área, queria muito estar no marketing nesta área. Qual era o grande conselho que tu, da tua experiência, dirias?
daria? Eu acho que o sonho é, através da educação, nós potenciarmos o ser humano a conseguir ser feliz e construir uma vida que seja o seu sonho. E eu posso dar um conselho, uma referência de uma pessoa que trabalhou na educação, muito focado no tema da criatividade, o Ken Robinson, e ele dizia: uma criança é criativa, tem imaginação, tem motivação, tem autonomia, chega à escola e fica bloqueada, porque a escola vai-lhe colocar um espartilho que não deixa que a criança continue nesse caminho. E, portanto, porque é que o ser humano é criativo, é inovador, tem automotivação e, de repente, vai para o sistema que lhe devia criar as capacidades necessárias para ter uma vida adulta de sucesso e acaba por condicioná-lo. Quem tiver paixão pela comunicação deve falar da esperança e do sonho de conseguir ajudar esse indivíduo a ser feliz e a construir uma vida de sucesso, mas mantendo aquilo que são as suas características inatas e potenciando com as aprendizagens ao longo da vida. Por isso, comunicar a esperança da educação, eu acho que daquilo que eu vi e a oportunidade que eu tive de viajar por países onde não há esperança se as crianças não tiverem acesso a algum tipo de educação, vão perpetuar as gerações que vivem na pobreza. E, portanto, quem tiver paixão pela comunicação e pelo marketing tem que ajudar a trazer esta mensagem que não só há esperança, mas também há a obrigação de proporcionar isto a quem não tem acesso ou quem não tem a percepção do valor da educação, como muitas famílias que hoje acham que os seus filhos vêm da escola e que não conseguem construir nada diferente da geração anterior. É preciso criar essa motivação e faz-se com estes profissionais. E a educação é também o caminho para a cidadania, não é só a questão do sucesso, ser uma carreira, ser uma capacidade financeira, é também perceber a nossa interação com os outros, e a educação é necessária para isso, e falta em muitos sítios, infelizmente. Luís, muito obrigado pela tua disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigado, Rodolfo, foi um prazer e espero que isto inspire a tua audiência e que seja mais um contributo que todos podemos dar neste caminho que é infinito. Obrigado.